Boa noite, meus irmãos e amigos. Como é bom estarmos aqui, mais uma vez, com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos levando a palavra de Deus, levando esse evangelho que tem transformado vidas. E nós estamos muito alegres de estarmos aqui, mais uma vez, para estarmos estudando, meditando e refletindo na palavra do nosso bom Deus. E hoje nós temos aqui o grande privilégio, de ter aqui os nossos pastores que vai assim nos trazer mais informações, mais entendimento da palavra do nosso Deus. Temos aqui o pastor Humberto Sedano, pastor lá da nossa congregação lá de Álvares Machado. Temos também o privilégio de ter aqui o pastor Anísio Gomes, também que é um colaborador da nossa igreja, está sempre ali na missão de Alfredo Marcondes, ponto de pregação de Tarabai, sempre nos auxiliando aqui também. E hoje, como é de conhecimento de todos vocês, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o tema da lição de hoje, que tem como título A Diferença que o Cristão Faz. Então, vocês já sabem que esse estudo aqui já foi realizado na nossa escola bíblica dominical, no domingo passado. Mas sempre vai ficar aí alguma dúvida, algum questionamento. Então, aqui na mesa de explanação, nós procuramos então nos aprofundar um pouco mais sobre o tema. E também, como eu já anunciei na sexta-feira passada, nós estamos iniciando aí uma série de estudos, agora sobre o Sermão do Monte, e é de suma importância, estarmos atentos, o que o nosso Deus tem a nos falar. E esse estudo aqui vai nos trazer então muitos ensinamentos, como nós sabemos, Jesus vai nos trazer aí várias ensinamentos éticos para a vida do cristão, tá bom? Então a lição de hoje, ela está baseada lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Nós vamos orar então, pedindo a Deus orientação e sabedoria, para que nós possamos compreender o que o nosso Deus quer nos falar nesta noite. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos, Pai querido, por mais este momento tão precioso que o Senhor nos permite estarmos aqui com a nossa mesa de explanação bíblica. E nós te agradecemos, Pai, pela presença dos nossos pastores aqui, pastor Humberto, pastor Anísio, e também o Flávio, que está ali na transmissão, Pai amado, que o Senhor esteja nos abençoando ricamente, Pai amado, abrindo as nossas mentes, Pai querido, para tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nesta noite, Senhor. E que nós possamos compreender e colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Esta é a minha oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Como eu já disse, então, nós já estudamos, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais. E para iniciar, então, essa reflexão nesta noite, eu vou passar a palavra aqui para o pastor Humberto, que vai fazer, então, as suas primeiras considerações, então, sobre esse tema de hoje. Pastor. Boa noite, irmãos caros. Pastor Anísio, boa noite também. Flávio também na parte técnica, e boa noite. E também cada pessoa que está participando do nosso estudo bíblico, Entramos agora na segunda lição, a diferença que o cristão faz. Tem apenas dois tópicos, além da introdução e da conclusão. A espiritualidade contagiante dos súditos do reino, o caráter irradiante dos súditos do reino. Lembrando que é a continuação do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Foi Agostinho que deu essa designação a este sermão, que é o primeiro dos 5 de Mateus. E vimos na semana passada as 9 bem-aventuranças, que são, na verdade, um resumo da conversão, da transformação e da perseguição que o cristão
vai a sofrer. E aqui agora vemos a responsabilidade desse cidadão do reino no testemunho, ¿no? Porque a palavra-chave aqui, seja como sal, seja como luz, é ser testemunha de Cristo, ¿no? Ser testemunha de Cristo. Agora é importante essa questão de ser testemunha de Cristo como sal e como luz, ¿no? Porque na verdade não só é Mateus que fala sobre essa questão de ser testemunha, ¿no? Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê que o Senhor pediu para que Israel também fosse testemunha às nações, ¿no? Agora esta vez essa responsabilidade passa para os cristãos. Nos 4 evangelhos, Cristo foi testemunha do Pai. Em Atos se pede que nós sejamos testemunhas também do Senhor Jesus. Nas cartas paulinas também se ensina isso, cartas universais também se menciona isso. Apocalipse também menciona que Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, e os cristãos também testemunhas dele, ¿no? Então aqui ser sal, ser luz, que vamos a ver aqui, segundo o texto desta semana, enfatiza isso, ¿no? Enfatiza isso, ¿no? O Senhor falou assim, ¿no? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, sino para lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, então esse texto é muito conhecido, é muito usado, muito pregado, não? Dos textos mais clássicos em todo o púlpito cristão, não? A quem está falando o Senhor isso? Aos discípulos, não? Aqueles que, segundo aquilo que já vimos, não? Eles reconheceram que eram pobres em espírito, confessaram que eram pecadores, que é uma interpretação do texto, não? Aqueles que choraram porque se arrependeram. Então são os 2 passos aqui da conversão, não? Confissão e arrependimento, não? Então para essas pessoas é o chamado a ser sal da terra, não? E como deveriam ser sal na terra? Como ele fala acerca da transformação. Venham entre nós os mansos, os que têm fome de sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Então, depois da conversão, vem a transformação da pessoa, não? Que vai ser como Cristo, deve ser como Cristo. Então, a pessoa vai ser sal quando for manso como Cristo, quando for justo como Cristo, quando for misericordioso como Cristo, quando for santo como Cristo, quando for pacificador como Cristo. E ainda a pessoa também é sal na perseguição. Ele vai sofrer perseguição por causa de Cristo, mas ele vai perseverar. Vão injuriar o salvo, o cristão, mas ele vai perseverar como Cristo. Então, assim ele se torna sal. E realmente é algo interessante, porque muita gente não dá valor ao sal, não? Só quando a gente estuda na história, como que o sal é riquíssimo, não? Tanto é que nas antigas liturgias pagãs, por exemplo, o sal era usado como ofrenda para os deuses. E era tão valorizado o sal na antiguidade, que o Império Romano dava aos soldados o salário dando sal. Daí vem a palavra salário, não? Salário, que era muito, muito interessante. E quando você vai na Bíblia, você vê que o sal também era muito usado no culto mosaico, não? Você vê ali nos sacrifícios, não? Por exemplo, o Senhor ordenou assim: todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas. Levítico 2:13. Também, pós-exílio, diz Ezequiel: e oferecê-lo-ás perante a face do Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e oferecerão em holocausto ao Senhor. É porque na mentalidade judaica o sal estava assim, unido à pureza, à preservação e a um alto valor. Então todo sacrifício a Deus devia ser temperado com sal, porque era assim, uma ideia de pureza, algo duradouro, algo permanente, não? E algo que era caro também. Então dava a Deus o que era o melhor. Agora é interessante quando você vê o contexto ali, Deus pediu para colocar sal no sacrifício. O que ele proibiu era colocar o mel. Não podia colocar o mel. E os rabinos diziam por quê? Porque o sal significava uma coisa e o mel significava outra coisa, que era o contrário, não? Que era o que era doce, que era o que era salgado, não? E segundo os rabinos,
porque havia muita pessoa que era melosa, não? De mel, não? Ou seja, falava coisas bonitas, doces para Deus, só que era uma declaração assim, tipo fariseu, hipócrita, superficial, não era duradoura, era só emoção, não havia sinceridade e hipocrisia, era adosado com palavras artificialmente, mas não era algo genuíno. O sal é diferente, não? O sal é mais sóbrio, então representava a profundeza da reverência de um coração que teme e treme diante de Deus. Porque inclusive, aí vem essa questão, não? De onde que se obtém o sal? É do mar, não? Então essa ideia, não? Essa ideia, não? De procurar ter com Deus uma relação profunda, e adquirir dele o que? Sua personalidade, sua santidade, sua fidelidade. Inclusive o Senhor Jesus também falou algo parecido, não? Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Porque o sal aqui representa também algo que é duradouro, algo que é permanente. Não é aquela declaração que é fogo de palha, que hoje você confessa, amanhã você está renegando, não? Como a gente vê no sermão do capítulo 13 de Mateus, das parábolas, não? Aquela semente que cai no caminho, junto ao caminho, cai entre pedras, entre espinhos, nenhum dá fruto, não? Seria esse tipo de resultado que Deus não quer. Mas aquele quarto que cai em boa terra dá fruto porque entende o evangelho, tem sal, no sentido de que é algo permanente, duradouro. E como sabemos, todo dia se comentou muito isso também, quais são as propriedades do sal com relação ao uso, não, que ele tem, não? Ele preserva, não? Eu nasci em Lima, no litoral peruano, não? E quando a gente ia visitar a família na parte andina, não? 3.000, 4.000 metros de altitude, lá não tinha geladeira por causa do frio, não? Mas como que conservamos os alimentos? Com sal, igual que aqui também, não? No charque, não? A carne coloca sal ali, mata o porco, coloca sal e preserva. Então, esse sentido, não? No aspecto espiritual, a Bíblia fala assim, não? Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando domina o perverso, o povo suspira. Provérbios 29:2. Então, o crente deve ser como o sal, agente de preservação da justiça, da santidade, da fidelidade, não? Da lei, não? Da moralidade. Mas quando não há justo, não há pessoa que tempera a sociedade, o povo descamba, não? Por exemplo, é triste quando você vê, não? Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, e ele fala assim para Deus: Senhor, eu sou pó e cinza, mas permite falar o seguinte: se houver 50 justos na cidade, você perdoaria? Perdoaria. Não tinha 50, 45, não tinha. 40, foi baixando. 30, 20, 10, não tinha. Então não tinha sal, não tinha pessoas que eram certamente assim, dignas, que temiam a Deus, não havia. O que havia era muita imoralidade, muito pecado, muita impiedade, depois foi destruído. Então, se não houver na cidade, na sociedade, na igreja, sal, crente sal, que preserve com sua vida, então certamente vai extinguir. Certamente a cidade, o país, não? Certamente aí vemos isso, não? Isso, não? Agora, também quando coloca outro elemento aqui também, conhecido também do sal, que é o clássico, não? Que ele tempera, que ele coloca tempero nos alimentos. É interessante isso, não? Viajando ali pela América Latina, eu estava um dia na Colômbia, um lugar chamado Turbo, que é o último lugar onde chega a Pan-Americana Norte e começa lá na Argentina, não? Cheguei lá, e aí vem o mar, o Caribe, não? Chega lá. E o pastor da igreja falou assim: você está com fome? Quer alguma coisa? Pastor, pode ir de noite, não janta. Tá bom. E trouxe aquele frango dourado bonito, não? Bonito, com salada, tudo. Só que na hora de comer, não tinha sal. Porque o paladar deles é diferente de outros países. Eles não usam sal, não temperam. Agora já pensou, eu praticamente nem comi, não? Porque comer comida sem sal não tem graça, não? Você rejeita. Vamos a criança, comida que não tem sal, não aceitar, não? Então, um crente que não é sal, que não tem sal espiritual, ele vai ser rejeitado, não? Então, o crente tem que temperar a vida dos outros com seu testemunho, com sua vida. A gente vê o caso, por exemplo, de Faraó. Faraó não conhecia José, o tira da prisão para que possa interpretar o sonho. Ele interpreta o sonho, e além de interpretar o sonho, explica como administrar os recursos que haveria em abundância, não? E como que fica Faraó? Fica fascinado, não? Então, José, com seu testemunho, ele temperou, deu sabor à vida de Faraó, resolveu o problema e certamente depois foi recompensado quando se torna governador. O caso de Esther também. Havia mais de 100 moças, a senhora tinha que escolher uma esposa. O que viu ele em Esther era mais do que beleza física, não? Havia algo diferente que temperava, era o Senhor, a humildade, a espiritualidade, e escolheu e amou, inclusive, e a colocou como rainha, não?
Entonces, nós como crentes, sal, temos que temperar a vida dos outros. Pessoas que passam por problemas, por tribulação, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser esse sal que dê sabor à vida das pessoas, porque esse sal vem de Cristo, não está em nós. Tanto a luz como o sal que aqui se menciona, a gente não tem, isso vem do Senhor, na comunhão com Deus. Então aqui, certamente, temos que temperar os demais com o nosso testemunho, com nossas vidas, ¿no? Com nossa influência espiritual, ¿no? Para provocar certamente esse desejo de saber mais de Deus. E aí vem essa questão, ¿no? Esta semana a gente foi visitar uma irmã, ¿no? E ela fez pipoca. Só que conversando, ela colocou sal demais. E o que acontece quando você se uma pipoca salgada? Você tem sede, não? Então o sal provoca sede nas pessoas, não? Sede de água, não? Sede de água. Então o crente tem que ser sal em sentido de provocar nos demais, saber mais de Deus. Nós temos um hino, 169, não? Mais de Cristo, mais de Cristo. Então o crente, quando ele é crente de verdade, e as pessoas não sabem que certamente ele é crente, perguntam, por que você é assim? Então você começa a falar mais de Deus, e ele fala mais, e conta mais. Eu lembro quando uma vez estava testificando a minha tia, era a esposa do meu tio, não? Era irmão do meu pai, e eu era novo na fé, eu comecei a falar, ela ficou assim, olhos brilhando, arregalados, boca aberta, escutando, fascinada, falou, chamou meu tio, que era Júlio. Júlio, olha o que o pastor está falando tão bonito, filho, fala mais. Então você vê, quando o crente é um crente sal, ele tem que provocar nós outros sede das coisas de Deus, sede de salvação, sede espiritual, não? É outra característica aqui que nós encontramos também no aspecto de ser sal, certamente neste mundo. E tem um texto bonito também, que o sal tem um poder curativo e restaurador. Quando era os dias de Eliseu, a água estava contaminada, diz a Bíblia que Eliseu saiu ao manancial das águas, que ninguém podia beber, ele deitou sal e disse, assim diz o Senhor, sararé a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Então você vê que o sal aqui tem um poder restaurador, um poder curativo, um poder certamente que pode ajudar. Quando era criança, não? Eu apanhava na escola dos meus colegas, não? 10 anos, 11 anos, apanhava dos meus colegas. Era muito tímido, não? E eu decidi assim praticar pugilismo para defender-me, não? E eu consegui aprender. Só que nos primeiros treinamentos, quando eu ia treinar, tinha aquele saco de areia, não? Eu tinha que bater. E essa parte daqui da mão, não? Ficava cheia de feridas. O técnico falou um dia assim para mim, filho, para que cicatrize é bem facinho. Pega água, uma bacia com água, coloca sal e coloca a mão. Eu obediente fui lá, não? Eu coloquei, ardeu, só que curou rapidinho, cicatrizou. Então observe que aqui, nós como crentes temos que ser aquele sal espiritual, através da palavra, pregando a palavra, para curar muitos corações assim, feridos, magoados, com traumas da vida, não? Por isso que Paulo fala assim, não? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada pessoa, Então realmente ali, não? Nossa palavra tem que ser uma palavra que não só adoce corações, não só alegre corações, algo que realmente seja algo profundo, algo que restaure, que aproxime mais do Senhor. Logo também temos outra referência que já se comentou, não? O sal simboliza algo que é permanente, algo que é contínuo, algo que é duradouro, não é algo que é descartável. É quando o Senhor fala assim, não? Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a David a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Interessante, não? Então, quando Deus faz aliança com David, com Salomão, por que coloca sal? Porque era uma aliança eterna. Quanta gente aceita Cristo? A gente vê, a vezes é um funil, não? Eu lembro quando era missionário, eu visitava 70 casas. Delas, 45 aceitavam discipulado. Dos 45, 20 batizavam. Dos 20, passavam um ano, haviam 10. Passavam 2 anos, ficavam só 2. Que isso, não? Então, tem gente que pensa que batizou e acabou, não? Não, está começando. Então, aqui o sal simboliza algo, compromisso com Deus, permanente, duradouro, até que o Senhor nos leve para a glória, não? Então realmente tem que haver isso. E eu vou falar que Cristo é autor de eterna salvação. Então esse compromisso do sal, algo permanente, aliança de sal, também simboliza que nós temos que ter com Deus um compromisso permanente, firme, constante, para glorificar a Deus. Agora, se isso não acontecer, o que diz a Bíblia? Se o sal não temperar, não preservar, não produzir sede, não for algo contínuo, diz, para nada mais presta, sino para ser lançado fora
e ser pisado pelos homens. Pelos homens. E irmãos, isso aconteceu, não? Isso aconteceu. Por quê? O Senhor pediu que seja sal, não só os cristãos, também Israel. Israel não foi sal e foi pisado 2 vezes. 586, a cidade foi destruída, com Nabucodonosor e suas tropas, da Babilônia que foram para lá, não? E depois, no ano 70, depois de Cristo também. A nação também foi invadida pelos romanos na mesma data, não? Era 9 de Ab do calendário, e a cidade foi, como a Bíblia fala aqui, foi pisada, foi humilhada, porque não foi sal. Deus não aprovou, puniu, destruiu. Então realmente nós temos que aprender, não? E quando um crente não é sal, eu via quando eu trabalhava em um hospital 10 anos, não? Eu tinha um colega que ele era crente, entre aspas, mas dava mal testemunho, trabalhava na farmácia. E como que um dia a chefe falou assim, você fala que é crente, mas você não é. Seu comportamento, sua conduta não é. E teve que pedir a remoção dele e mandar embora. Então você vê, quando o crente não é sal, não é aprovado, não é abençoado, e certamente, como aqui diz a Bíblia, vai ser humilhado, não? Então Deus nos guarde de cair nessa situação, que seria aqui de reprovação, de condenação, para sermos sal. Aquele sal que vem da experiência com Deus, da comunhão com Deus, da conversão, da operação do Espírito Santo, da palavra de Deus, não? Para sermos certamente sal que influencie nos demais, como aqui se menciona, não? Tendo essa espiritualidade contagiante como súditos do reino do Senhor. Muito bem, agora nós vamos ouvir o pastor Anísio, né? Fazendo as suas considerações, então, agora, sobre o tema ser luz, né? Vamos lá, pastor. Saúde aos irmãos aqui presentes, pastor Sedano, irmão Oscar, irmão Flávio, e também aos irmãos e amigos que estão nos assistindo aí pela internet. É nosso boa noite. Vamos continuar então aqui essa lição maravilhosa, né, que foi ministrada na última Escola Bíblica Dominical. E o pastor Humberto, ele tratou, né, da metáfora que Jesus usou a respeito do sal. Nós vamos passar aqui a tratar a respeito da luz. O segundo tópico da lição, irmãos, é o caráter irradiante dos súditos do reino. É justamente nesse tópico que o autor da lição ele vai tratar sobre a metáfora luz do mundo, né, usada por Jesus Cristo para com os crentes, para com os seus seguidores. Está lá em Mateus 5,14, eu vou ler o texto aqui para nós, e diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. O autor ele faz aqui, ou ele pega 3 características da luz, ou 3 aspectos da luz, que são bastante interessantes, e a gente vai discorrer um pouco sobre essas 3 características, esses 3 aspectos, que são visibilidade, luminescência e influência. A visibilidade, o que se pode falar sobre ela, né? A visibilidade ela ressalta o testemunho de vida do cristão. Porque o testemunho de vida do cristão, na verdade, é tão perceptível quanto uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada... Essa comparação ela é bem interessante, porque no meio militar a gente costuma falar bastante, Oscar, de região de comandamento, que são as regiões mais altas, né, onde normalmente os exércitos, e também essa estratégia era bastante utilizada no mundo antigo, pelas cidades, eles construíam as cidades sobre montes, em lugares mais altos, porque mais facilmente poderiam ser vigiadas, guardadas, e o acesso dos exércitos inimigos era mais difícil. Então, estrategicamente, era uma região boa, era uma região mais protegida. Então, Jesus Cristo faz essa comparação aqui, uma cidade edificada sobre o monte. A cidade edificada sobre o monte, embora ela tenha condições de ser melhor protegida pelo seu exército, pelo seu povo, mas em contrapartida ela é mais vista, mais facilmente visualizada, percebida. E é esse o aspecto, né, da comparação, dessa metáfora que o Senhor Jesus faz. Olha, uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Da mesma maneira,
a luz de Cristo em nós, né, a luz de Deus no cristão, ela precisa ser visualizada, ela não pode ser escondida. A necessária presença do cristão na sociedade, ela é notada quando ele é reconhecido publicamente pelo testemunho de vida pautado nos princípios do Evangelho e nos valores do reino de Deus. Então, essa visibilidade que nós cristãos precisamos estar manifestando em meio à sociedade, ela precisa estar sendo pautada nos valores do reino de Deus. Ela precisa estar sendo pautada nos princípios do Evangelho. Se não for assim, a gente vai estar sendo percebido, mas não para iluminar. Né? Mas não para iluminar. Não estaremos fazendo diferença, não estaremos iluminando trevas onde estivermos. É preciso, assim, a ideia, né, como foi muito bem discorrido aqui pelo pastor Humberto, a ideia do sal e da luz é a mesma ideia, é fazer diferença onde você está, né? É marcar presença, é marcar território, é mostrar para as outras pessoas que existe um modo diferente de viver. E por causa desse modo diferente de viver, como nós vamos ver mais adiante, as pessoas glorificarão a Deus, conhecerão a Deus, né? Verão algo diferente em nós, investigarão e chegarão a Deus. Continuando, o cristão jamais esconderá sua identidade diante das pessoas que o cercam e que o julgam. É claro que nós estamos falando aqui dos cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, que realmente são discípulos de Jesus Cristo, que se esmeram e que se esforçam para cumprir os mandamentos do Senhor, para viver de acordo com o que Ele nos ordenou, para imitar a Jesus. Então, esse tipo de cristão, que de fato é o cristão porque o falso não é verdade? Então, que é o cristão, ele é quem de fato manifesta o caráter de Jesus Cristo e que não consegue se esconder, que não pode se esconder. Na verdade, o mundo clama por esse tipo de pessoa, né? O segundo aspecto da luz que o autor destaca é a luminescência. Ou seja, nós falamos anteriormente da visibilidade, né? Ou seja, o cristão é luz porque ele é visível, ele se torna visível na sociedade a partir do momento em que ele começa a cumprir os mandamentos do Senhor, quando ele começa a viver conforme a palavra de Deus ordena. E o segundo aspecto, luminescência, trata, pastor Humberto, do poder ou da capacidade que nós temos enquanto cristãos, enquanto igreja do Senhor, de iluminar o caminho, né? De iluminar em meio às trevas, né? Ou seja, da mesma forma como alguém não acende uma luz para escondê-la, né? Como colocado aqui no verso 15, né, parte A, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, né? Então, dessa mesma forma, o cristão que de fato se enquadra, se encaixa na vontade do Senhor, ele ilumina onde está, né? Ele ilumina. Essa característica, essa capacidade do cristão iluminar, ela é muito importante para a sociedade em que ele vive, no contexto em que ele está inserido. Porque, consequentemente, ele conseguirá mostrar para as outras pessoas, aquelas pessoas que ainda vivem em trevas, que existe um caminho bom a ser seguido e que existe esperança em seguir aquele caminho, né? Cristo se manifestou como a luz do mundo, portanto, seus seguidores manifestam com coragem e honra as virtudes do caráter santo de Cristo. É interessante esses dois termos aqui, coragem e honra, porque muitas vezes é difícil você ser cristão, você ser sal, você ser luz, você fazer as coisas diferentes dentro de um ambiente corrompido, dentro de um ambiente de trevas. Porque à medida que você ilumina e aponta a maneira correta de se proceder, você vai estar revelando a maneira incorreta daqueles que procedem mal. E isso vai causar
raiva, vai causar ódio, né? Vai causar, às vezes, também inveja, coisas que vai causar perseguição. Então é preciso ter coragem e é preciso se sentir honrado por estar praticando as virtudes do caráter de Cristo. É algo que às vezes eu percebo alguns cristãos não entenderam ainda, né? Porque é uma honra andar conforme Cristo andou, é uma honra obedecer a palavra de Deus, é uma honra ser chamado de cristão, né? de ser chamado de filho de Deus. E eu acho que essa é uma percepção que às vezes nos falta como cristãos, né? Como filhos de Deus, como igreja do Senhor. E precisamos ter, porque é importante. Essa percepção ela vai nos dar mais coragem, ela vai nos dar mais prontidão, digamos assim, para trilhar esse caminho, embora seja difícil. Em meio a esta geração adulta, o verdadeiro cristão brilha como Jesus brilhou, andando em perfeita justiça e retidão. Esse é o plano, né? Precisamos perseguir esse plano. A terceira característica, o terceiro aspecto da luz é que a luz influencia. A luz influencia. Isso significa que o cristão é reconhecido pelas boas obras que ele pratica, pelo ministério que se dedica no curso da sua vida. Aqui nós já estamos indo para bem mais, né? Avançando nesse caráter prático. E a vida cristã, a gente não tem para onde correr, a vida cristã é prática, né? Não existe o cristão nominal, a vida cristã é prática. E é essa prática, né, ou essa praxis que de fato vai fazer o mundo me reconhecer você como cristão autêntico, como cristão verdadeiro, como servo de Jesus Cristo. Se você tem o discurso, mas não tem a atitude de cristão, você não será reconhecido como cristão. Você não vai impactar, você não vai influenciar, né? Você não vai ser útil nas mãos do nosso Senhor, infelizmente, né? O cristão abre a boca em favor dos que não têm voz, em favor do direito dos injustiçados, exercendo sua cidadania segundo os valores do reino. Nós estamos vivendo no Brasil atualmente uma situação onde isso aqui é muito necessário mesmo, porque muitas pessoas estão sendo injustiçadas, estão sendo punidas por crimes que estão sendo inventados, que não estão no arcabouço legal do Brasil, nem em Constituição, nem em leis ordinárias, enfim, estão sendo injustamente presos e condenados e maltratados, estão sofrendo bastante, e ainda são poucas as vozes que se levantam para condenar esse tipo de atitude. Mas o cristão, ele é chamado para essa missão também, né, para defender o direito dos injustiçados, para falar por aqueles que não têm voz. Eu percebo, pastor Cedrano, irmão Oscar, que em toda a Bíblia há uma vontade manifesta de Deus que, inclusive, ela é muito cara para Deus, que é o cuidado com aquelas pessoas que não conseguem se defender, né, que têm maior dificuldade de cuidar de si mesmas, como, por exemplo, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, né? Então, toda a Bíblia demonstra um cuidado de Deus muito grande por essas pessoas, e eu acho que vem bem nesse contexto essa missão do cristão, né? Ou seja, ele é luz, ele é chamado para influenciar positivamente, e essa influência também contém esse tipo de atitude, né? A defesa dos necessitados, a defesa daqueles desprovidos de força, de condições de se defender e de se edificar. Então, essa conduta tem o objetivo de glorificar a Deus, conforme Mateus 5,16, parte B, que diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, o cristão é chamado para fazer boas obras, não para que ele mesmo seja exaltado, né, mas com o fim de que as pessoas, por meio das boas obras que eu faço, vejam a bondade de Deus e glorifiquem a Deus, né? Esse é o resumo, né, desse ensinamento, dessa orientação divina para nós. Um outro ponto diz que, semelhantemente a Jesus,
Paulo também fez uso, né, dessa metáfora quando escreveu aos Filipenses, em Filipenses 2,15, assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ou seja, é o mesmíssimo ensinamento. É o mesmíssimo ensinamento. O que quer dizer isso? Que quando eu me coloco com justiça, com equidade, buscando o bem do próximo, amando o meu próximo, amando a Deus, né, usando as ferramentas que eu tenho para que o bem e a justiça sejam concretizados na realidade em que eu vivo, eu estou trabalhando, eu estou agindo como um luzeiro para o mundo. Ou seja, uma imagem, um modelo de como Deus quer que cada homem, que cada mulher haja. Avançando aqui na lição, a ideia é que a luz de Cristo, a qual brilha em nós, poderá iluminar as mentes dos incrédulos, cegados pelo inimigo, conforme 2 Coríntios 4,4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você percebe aqui a dicotomia, né? O inimigo cega os incrédulos, mas Deus ergue a sua igreja e cada componente daquela igreja tem a luz do Senhor, é sal da terra, é luz do mundo. E nessa metáfora aqui, olha, o inimigo cega, mas Deus mostra a sua luz por meio da sua igreja, né, para que as pessoas que estão cegas possam ver e conhecer a Deus, né. Então, vendo o nosso modo santo de viver, os incrédulos poderão reconhecer a bondade de Deus e glorificá-lo. E essa é a ideia, né? Essa é a ideia, não a nós, mas ao Senhor. E concluindo, irmãos, eu achei bastante interessante como o autor da lição colocou isso aqui, né? Nós nos comunicamos com o mundo de duas formas: com palavras e com atos, né? Com palavras e com atos. São os nossos atos que atestam o papel que exercemos no mundo. Isso aqui precisa ficar bem definido no nosso coração. Não são nossas palavras, são os nossos atos. Não adianta falar bonito, não adianta ser um grande conhecedor, um doutor em religião, conhecer a Bíblia de capa a capa e falar sobre esse conhecimento, mas se a gente não aplicar, não vai adiantar. Não vai adiantar, pelo contrário, vai atrapalhar, né? Só atrapalha. Como cristãos, nós fomos comissionados a proclamar a mensagem do Evangelho, né? Essa é uma outra verdade bíblica que nós precisamos praticar, nós precisamos realizar essa verdade bíblica nas nossas vidas cada vez mais. A grande comissão ela é bastante clara, embora em algum ponto da história já tenha havido um ensinamento errado de que a grande comissão tivesse sido dada apenas para os 11, apenas para aqueles apóstolos que estavam ali com Jesus Cristo no momento dessa palavra. Mas, graças a Deus, esse ensinamento errado, essa doutrina divergente aqui da Bíblia já caiu por terra há bastante tempo, né? E hoje é bem claro que cada cristão é um missionário. Cada cristão tem o dever de pregar a palavra, foi comissionado para proclamar o Evangelho onde ele estiver. E não precisa ser apenas do outro lado do mundo, do outro lado do Atlântico, ou na América do Norte, mas onde você estiver, você é um cristão, você foi comissionado para pregar o Evangelho, quer seja para a sua família, quer seja para o seu vizinho, para a sua rua, bairro, cidade e aí por diante, assim por diante. Para que tal proclamação seja exitosa, irmãos,
nossos atos devem servir de base sólida para nossas palavras. Como eu já estava falando aqui desde o início, né, e isso não vem de mim, logicamente, isso é bíblico. A base para a nossa evangelização, para a proclamação do Evangelho, são as nossas atitudes. É o nosso comportamento. O seu comportamento, ele fala muito alto sobre quem você é. Fala se você de fato acredita nisso que você está divulgando, está compartilhando com as pessoas. Quando a palavra diz que somos a luz do mundo, significa que somos, enquanto igreja, o farol de Deus que dissipa as trevas e aponta o caminho para a salvação, da salvação aos perdidos. Então essa é uma missão importantíssima, porque a salvação do mundo passa por isso aqui. A salvação das pessoas passa por isso aqui. Portanto, nós somos convocados ao quê? Primeiro, a sair do anonimato e mostrar nossa cara ao mundo. Nós não podemos viver a vida cristã se nós vivemos trancados dentro de casa. Se nós evitamos fazer relacionamentos com as pessoas, se nós não vemos os outros. Nós precisamos construir pontes de relacionamento para que nós consigamos cumprir a vida cristã em nós. Em segundo lugar, assumir publicamente nossa fé em Cristo. Não vai adiantar eu construir os relacionamentos, eu sair de casa, encontrar pessoas, conversar com elas, se eu não assumir que sou cristão, que eu sou servo de Jesus Cristo, se eu não assumir publicamente a minha fé. Próximo passo, qual é? Abrir a nossa boca para proclamar o reino de Deus. Uma vez que eu assumo publicamente que eu sou cristão, que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, então eu preciso começar a proclamar o evangelho da salvação. Quarto passo, manifestar com a minha vida as obras, ou com minhas obras, em minha vida, as virtudes do caráter de um fiel seguidor de Jesus Cristo. Porque se eu fiz os 3 passos anteriores, se eu sair do meu anonimato, se eu assumir que eu sou cristão, se eu compartilhei o evangelho da salvação, mas as minhas obras não confirmaram a minha pregação, então não adiantou nada. É preciso fazer tudo isso e continuar fazendo cada vez melhor, para a glória